Sem querer, apertei gravar na câmera dela. O que vi não era da nossa viagem. Estava ali, na tela, um vídeo de ela com outro homem na nossa própria cama, gravado apenas 2 dias antes da nossa viagem dos sonhos para Dubai. Por 3 anos, eu havia poupado cada centavo, cortado cada gasto desnecessário, trabalhado fins de semana para conseguir nos dar essa lua de mel tardia que ela sempre pediu. E enquanto eu finalizava as reservas do Hotel 5 Estrelas, ela estava se encontrando com meu melhor amigo na nossa própria casa. Me chamo Lucas e aos 32 anos eu pensava que tinha tudo sob controle. Dono de uma pequena empresa de consultoria em tecnologia, conseguia uma vida confortável, mas não luxuosa. Camila sempre reclamava que nossos vizinhos tinham carros melhores, que as amigas dela viajavam mais, que merecíamos mais. Eu acreditava que o problema era dinheiro. Estava errado. O problema era caráter. Naquele momento, vendo a traição gravada em alta definição, uma frieza tomou conta de mim. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Apenas copiei o vídeo para meu celular e comecei a pensar. Camila estava no trabalho. Voltaria em 2 horas esperando que eu estivesse animado preparando as malas. Rodrigo, meu ex-melhor amigo, tinha me mandado mensagem 1 hora antes perguntando se eu precisava de alguma coisa enquanto estávamos fora. A hipocrisia era tanta que chegava a ser impressionante. Durante 3 anos de relacionamento, Camila nunca havia demonstrado interesse pelos meus negócios. Dizia que tecnologia era coisa chata, que preferia não se meter. Eu respeitava. Afinal, cada um tem suas áreas. O que ela não sabia é que minha pequena consultoria havia acabado de fechar um contrato de implementação de sistema para uma multinacional. Um contrato de 2 anos, 5,5 milhões de reais. O primeiro pagamento, de 1,8 milhão, havia caído na conta da empresa naquela manhã. Enquanto assistia pela 3ª vez ao vídeo da traição, uma estratégia começou a se formar na minha cabeça. Camila sempre disse que se casaria comigo quando eu crescesse financeiramente. Que precisava de um homem que pudesse dar segurança, não promessas. Rodrigo, que trabalhava no setor bancário, ganhava quase o dobro do meu salário oficial. Para ela, ele representava a estabilidade que eu supostamente não oferecia. Ela chegou em casa 2 horas depois, radiante, falando sobre a viagem, sobre como seria perfeito finalmente termos nossa lua de mel. Beijou meu rosto com os mesmos lábios que havia beijado outro homem 2 dias antes. Perguntou se eu estava animado, se tinha separado a roupa certa para os jantares chiques de Dubai. Eu respondi que sim, que estava tudo pronto. E estava mesmo. Durante o jantar, ela comentou que Rodrigo tinha perguntado por nós, que ele estava preocupado se tínhamos tudo organizado para a viagem. Que amigo atencioso, disse ela. Que sorte temos de ter pessoas que se importam conosco, completei, observando sua reação. Nenhum sinal de desconforto, nenhuma pista de culpa. Ela era boa em mentir. Tinha que admitir. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado depois de me dar um beijo de boa noite, carinhoso demais para ser genuíno, eu finalizei alguns detalhes do meu plano. A viagem para Dubai custaria 15 mil reais. Era muito dinheiro para quem ela pensava que eu era. Para quem eu realmente tinha me tornado, era quase nada. Acordei antes dela e preparei um café especial. Disse que queria começar nossa viagem da forma mais romântica possível. Camila ficou emocionada, disse que eu estava diferente, mais atencioso. Se ela soubesse o quanto eu realmente estava sendo atencioso aos detalhes, não sorriria daquele jeito. No aeroporto, enquanto esperávamos o embarque, recebemos uma visita inesperada. Rodrigo apareceu para se despedir e desejar boa viagem. Camila ficou visivelmente nervosa, mas ele manteve a pose de amigo preocupado. Conversamos sobre trabalho, sobre negócios, sobre oportunidades. Ele mencionou como o mercado estava aquecido para quem sabia aproveitar. Concordei. Disse que realmente quem se posiciona bem consegue resultados surpreendentes. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. Dubai era exatamente como Camila havia sonhado. Hotel 7 estrelas, vista para o Burj Khalifa. Suíte presidencial com jacuzzi na varanda.
Ela postou dezenas de fotos no Instagram, marcando localização em cada restaurante caro, em cada shopping de luxo. Queria que todos soubessem que finalmente estava vivendo a vida que merecia. Durante o primeiro dia, ela estava radiante. Compramos roupas de grife, jantamos em restaurantes com vista panorâmica, fizemos um passeio de helicóptero sobre a cidade. A cada experiência cara, ela me olhava com um misto de surpresa e admiração. Perguntava como eu estava conseguindo pagar tudo aquilo, se não estava exagerando. Eu respondia que algumas coisas na vida valem qualquer investimento. Na segunda noite, enquanto ela escolhia qual vestido usar para o jantar no hotel, meu telefone tocou. Era meu sócio da empresa, confirmando que o segundo pagamento do contrato havia sido liberado. Mais R$ 1.200.000 na conta. Eu agradeci e desliguei normalmente, mas Camila havia prestado atenção na conversa. Ela perguntou sobre o que era aquele pagamento. Expliquei que era relacionado ao projeto novo da empresa, que as coisas estavam indo melhor do que o esperado. Vi algo mudar nos olhos dela. Uma faísca de interesse genuíno, talvez até de respeito. Era interessante como o dinheiro real mudava a percepção das pessoas sobre você. No terceiro dia, decidimos fazer um passeio de barco privativo pelas ilhas artificiais. Camila estava no paraíso, tirando selfies, gravando stories, vivendo sua fantasia de rica e famosa. Durante o almoço no barco, ela começou a falar sobre nosso futuro, sobre casamento, sobre filhos, sobre a vida que poderíamos construir juntos, sobre como ela sempre soube que eu tinha potencial, só precisava de um empurrão. Foi então que ela cometeu seu primeiro erro real. Mencionou Rodrigo, disse que ele havia comentado como eu parecia estar indo bem ultimamente, que ele tinha percebido mudanças no meu comportamento, mais confiança, mais ambição. Ela disse isso com um sorriso, como se fosse uma observação inocente de um amigo atencioso. Eu perguntei quando exatamente Rodrigo havia feito esse comentário. Ela hesitou por um segundo antes de responder que foi numa conversa casual, que ele sempre perguntava sobre mim porque éramos amigos. Perguntei se eles conversavam frequentemente. Ela disse que às vezes, que não era nada demais, que ele era nosso amigo. Naquela noite, enquanto ela dormia profundamente depois de um dia cheio de champanhe e vida boa, eu olhei para a mulher ao meu lado e senti uma mistura de pena e nojo. Pena porque ela não fazia ideia do que estava prestes a perder. Nojo porque mesmo ali, vivendo a viagem dos sonhos que eu estava pagando, ela ainda mentira sobre Rodrigo na minha cara. No quarto dia, sugeri que fizéssemos algo diferente. Que tal visitarmos o distrito financeiro de Dubai? Conhecer como funcionavam os negócios por lá? Camila fez uma cara de tédio. Disse que preferia ir ao spa do hotel. Eu insisti. Disse que seria interessante para meu trabalho, que poderia render boas conexões. Ela cedeu, mas com má vontade evidente. Durante a visita aos escritórios e centros comerciais, algo interessante aconteceu. Camila começou a prestar atenção quando os executivos que conhecemos falavam sobre volumes de negócios, sobre contratos milionários, sobre o mercado brasileiro de tecnologia. Vi ela me olhando de forma diferente quando um CEO emirático comentou que o Brasil estava se tornando um hub importante para a implementação de sistemas corporativos. No caminho de volta ao hotel, ela perguntou mais detalhes sobre meu trabalho, sobre os projetos que eu estava desenvolvendo, sobre o potencial de crescimento da empresa. Pela primeira vez em 3 anos, demonstrava interesse genuíno pelo que eu fazia. Ou melhor, interesse genuíno pelo dinheiro que eu poderia estar fazendo. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance depois de descobrir uma traição gravada? Me conta nos comentários. No último dia em Dubai, decidi que era hora de acelerar as coisas. Marquei uma reunião virtual com meus sócios para discutir a expansão da empresa. Camila estava na varanda da suíte, aproveitando o sol da tarde, quando coloquei o notebook na mesa da sala e liguei o vídeo em volume alto o suficiente para ela ouvir. A reunião durou 40 minutos. Discutimos números impressionantes. O contrato de 5,5 milhões que já estava rodando, 2 propostas novas de 3 milhões cada, e a possibilidade de abrir filiais em São Paulo e no Rio. Falamos sobre contratar mais 15 desenvolvedores, alugar um prédio próprio, expandir para o mercado internacional. Números reais, projetos reais, dinheiro real.
Quando desliguei, Camila estava parada na porta da varanda, me olhando com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, admiração e algo que parecia muito com cobiça. Ela perguntou se eu realmente estava envolvido em negócios daquele tamanho. Respondi que sim, que nos últimos meses as coisas haviam explodido além das minhas expectativas. Ela se aproximou, sentou no meu colo e disse que estava orgulhosa de mim, que sempre soube que eu tinha potencial para coisas grandes, que estava ansiosa para voltarmos ao Brasil e começarmos nossa nova vida juntos. A hipocrisia era tão densa que eu quase conseguia tocar. Naquela mesma noite, durante nosso último jantar em Dubai, Camila estava completamente transformada. Falava sobre casamento, sobre cerimônia, sobre lua de mel de verdade na Europa. Planejava nossa casa nova, discutia onde seria o melhor lugar para investir. Era como se ela tivesse descoberto que estava namorando uma pessoa completamente diferente. O voo de volta foi revelador. Camila passou as 8 horas falando sobre nosso futuro, sobre os planos que ela tinha para nós dois. Mencionou que talvez devêssemos nos afastar de algumas pessoas que não agregavam valor às nossas vidas. Pessoas que poderiam nos atrapalhar ou criar problemas. Perguntei a quem ela estava se referindo. Ela disse que era apenas uma reflexão geral, que pessoas bem-sucedidas precisam escolher bem suas companhias. Quando chegamos em São Paulo, Camila insistiu que fôssemos jantar fora para celebrar nossa viagem incrível. Escolheu um restaurante caro em Itaim Bibi, o tipo de lugar que ela sempre disse que queria frequentar. Durante o jantar, ela não parava de falar sobre mudanças, sobre como nossa vida seria diferente dali para frente. Foi então que ela soltou a bomba. Disse que precisávamos conversar sobre Rodrigo, que ultimamente ele estava sendo inconveniente, fazendo perguntas demais sobre nossa vida, querendo saber detalhes sobre meus negócios. Que ela achava melhor mantermos distância dele, que homens ciumentos de amigos bem-sucedidos podem ser perigosos. Eu concordei com ela. Disse que também tinha notado algumas mudanças no comportamento do Rodrigo, que ele parecia interessado demais em saber sobre minha situação financeira, que talvez ela estivesse certa sobre nos afastarmos de influências negativas. Camila sorriu, satisfeita, como se tivesse tomado a decisão certa. Chegamos em casa por volta das 11 da noite. Camila foi direto para o banheiro tomar banho, dizendo que queria se livrar do cansaço da viagem. Eu fui até meu escritório e liguei meu computador. Era hora de preparar a última fase do plano. Enquanto ouvia o barulho do chuveiro, abri meu e-mail e encontrei exatamente o que estava esperando. 5 mensagens de Rodrigo enviadas durante nossa ausência. Todas perguntando sobre a viagem, sobre como estavam as coisas, sobre quando voltaríamos. A última, enviada apenas 3 horas antes, perguntava se já tínhamos chegado e se poderíamos nos encontrar nos próximos dias. Camila saiu do banho envolta na toalha, com os cabelos molhados, sorrindo para mim. Disse que estava exausta, mas feliz, que tinha sido a melhor semana da vida dela, que mal podia esperar para começar nossa nova fase juntos. Beijou meu pescoço e sussurrou que me amava mais do que nunca. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Na segunda-feira seguinte, voltei à rotina normalmente. Camila estava estranhamente atenciosa, preparou meu café da manhã, perguntou sobre meus planos para o dia, demonstrou interesse pelos projetos da empresa. Era como se ela tivesse descoberto um novo Lucas e estivesse determinada a não perdê-lo. Durante a manhã, recebi uma ligação de Rodrigo. Disse que queria conversar comigo pessoalmente, que tinha algo importante para discutir. Marcamos um almoço para o dia seguinte. Pelo tom da voz dele, percebi que ele estava inquieto. Provavelmente Camila havia começado a se distanciar e ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Naquela tarde, fui até o cartório e tratei de alguns documentos importantes. Não era hora de deixar pontas soltas. Também passei no banco e organizei algumas transferências. Quando você tem dinheiro real, certas proteções se tornam necessárias. Camila chegou do trabalho mais cedo que o normal. Disse que tinha pedido para sair mais cedo porque queria preparar um jantar especial para nós dois. Fazia 3 anos que estávamos juntos e ela nunca havia cozinhado voluntariamente. Dinheiro realmente transformava as pessoas de formas impressionantes. Durante o jantar,
Ela trouxe à tona o assunto casamento novamente, dessa vez com detalhes específicos. Falou sobre datas, sobre locais, sobre quantos convidados chamar. Mencionou que poderíamos fazer algo elegante, que agora tínhamos condições para uma festa à altura do que merecíamos. A cada palavra, ficava mais claro como sua visão sobre mim havia mudado completamente. Perguntei o que ela achava de assinarmos uma união estável antes do casamento, para proteger nossos patrimônios individuais, considerando que minha empresa estava crescendo rapidamente. Ela hesitou por alguns segundos antes de concordar. Disse que era uma decisão madura, que casais modernos precisavam pensar de forma estratégica sobre questões financeiras. Na manhã seguinte, me encontrei com Rodrigo num restaurante no centro da cidade. Ele chegou visivelmente nervoso, pediu uma cerveja antes mesmo de olhar o cardápio. Começou a conversa perguntando sobre a viagem, sobre como tinha sido Dubai, sobre quanto eu havia gastado. As perguntas pareciam casuais, mas eu reconhecia a ansiedade por trás delas. Depois de alguns minutos de conversa superficial, Rodrigo foi direto ao ponto. Disse que precisava me contar algo sobre Camila, que tinha visto coisas que me deixariam preocupado, que, como amigo, sentia que era sua obrigação me alertar sobre certas situações. A ironia era tão absurda que eu quase ri na cara dele. Ele contou uma versão editada da verdade. Disse que Camila havia sido vista com outro homem, que ele não tinha certeza dos detalhes, mas achava que eu merecia saber. Omitiu, obviamente, que ele era o outro homem. Finalizou dizendo que, se eu precisasse de apoio para lidar com a situação, podia contar com ele. Agradeci pela preocupação, disse que ia investigar a situação com cuidado, que, se fosse verdade, tomaria as medidas necessárias. Rodrigo se ofereceu para me ajudar a descobrir mais detalhes. Disse que podia fazer algumas perguntas discretas para confirmar suas suspeitas. A audácia era impressionante. Durante a tarde, recebi uma ligação de Camila. Sua voz estava diferente, mais doce, quase infantil. Perguntou se eu podia passar numa joalheria com ela depois do trabalho. Queria ver algumas opções de aliança. Disse que não conseguia parar de pensar em nosso futuro juntos. A transformação dela estava acontecendo mais rápido do que eu havia previsto. Na joalheria, Camila estava radiante. Experimentou dezenas de anéis, perguntou minha opinião sobre cada um, falou sobre o casamento como se fosse a coisa mais importante do mundo para ela. O vendedor comentou que éramos um casal bonito, que se via que estávamos muito apaixonados. Se ele soubesse. Naquela noite, Camila estava mais carinhosa do que havia estado em meses. Preparou um banho romântico, acendeu velas, colocou uma música suave. Durante a noite toda, ela repetia como me amava, como estava ansiosa para sermos uma família, como nossa vida seria perfeita dali para frente. Era quase convincente. Enquanto ela dormia ao meu lado, eu finalizava os últimos detalhes do meu plano. Rodrigo havia mordido a isca perfeitamente. Camila estava exatamente onde eu queria. Era hora de colocar as cartas na mesa. Na sexta-feira, 3 semanas depois da nossa volta de Dubai, organizei um jantar em casa. Convidei Camila e Rodrigo. Disse para ela que queria comemorar o sucesso da empresa com as pessoas mais importantes da minha vida. Ela ficou radiante com a ideia. Disse que seria perfeito para mostrarmos nossa nova fase como casal. Rodrigo chegou pontualmente às 8, trazendo uma garrafa de vinho caro. Cumprimentou Camila com um beijo no rosto que durou 1 segundo a mais do que o necessário, mas tentou parecer natural. Ela, por sua vez, mal olhava para ele diretamente. A tensão entre os dois era quase palpável. Durante o jantar, conduzi a conversa para negócios. Falei sobre os contratos milionários, sobre a expansão da empresa, sobre as oportunidades que estavam surgindo. Rodrigo ouvia atentamente, fazendo perguntas sobre valores, sobre prazos, sobre a solidez dos negócios. Camila sorria orgulhosa, como se fosse responsável pelo meu sucesso. Depois da sobremesa, servi um uísque especial que havia comprado em Dubai. Fiz um brinde ao sucesso, à amizade verdadeira e aos relacionamentos sólidos. Rodrigo e Camila ergueram os copos, mas evitaram se olhar diretamente. Era hora de começar o show. Disse que tinha uma surpresa para os dois, que queria compartilhar algo especial com as pessoas que mais confiava. Peguei meu laptop e coloquei na mesa da sala. Expliquei que tinha gravado alguns momentos importantes da viagem e queria mostrar para eles. Camila ficou animada.
Disse que adoraria ver as lembranças de Dubai. Abri o arquivo de vídeo, mas não era da nossa viagem. Era a gravação que havia encontrado na câmera dela 3 semanas antes. O vídeo dos dois na nossa cama começou a tocar na tela. O silêncio foi imediato e absoluto. Rodrigo ficou branco, derrubou o copo de uísque na mesa. Camila soltou um grito abafado, levou as mãos ao rosto. Eu continuei sentado, calmamente, tomando meu uísque como se estivesse assistindo ao jornal da noite. Camila tentou se levantar, gaguejando explicações incoerentes. Disse que podia explicar tudo, que não era o que parecia, que eles podiam conversar. Rodrigo levantou e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos, murmurando que tudo estava perdido. Pausei o vídeo e perguntei se eles queriam que eu continuasse ou se haviam visto o suficiente. Camila estava chorando, implorando para que eu desligasse. Rodrigo finalmente teve coragem de me encarar e perguntou há quanto tempo eu sabia. Respondi que descobri no dia anterior à nossa viagem para Dubai. A expressão no rosto de Camila quando ela entendeu que eu sabia de tudo durante nossa semana romântica foi impagável. Ela percebeu que cada momento carinhoso, cada declaração de amor, cada plano para o futuro havia sido uma mentira calculada. Que eu havia encenado o papel do namorado apaixonado, sabendo exatamente quem ela realmente era. Rodrigo perguntou o que eu ia fazer, se ia contar para todo mundo, se ia destruir a reputação dos dois. Respondi que não tinha interesse em expor ninguém publicamente. Que traição era assunto privado e deveria ser resolvido de forma privada. Expliquei calmamente que Camila poderia fazer suas malas e sair da minha casa naquela mesma noite. Que nossa união estável, que havíamos assinado na semana anterior, protegia meus bens individuais anteriores ao relacionamento. Que ela sairia exatamente com o que trouxe: suas roupas e sua consciência pesada. Para Rodrigo, a situação era diferente. Ele me conhecia há 15 anos, sabia dos meus negócios, das minhas conexões, da minha capacidade de tornar a vida dele muito complicada se eu quisesse. Não precisei ameaçar diretamente. Ele entendeu que sua carreira bancária dependia da minha discrição sobre seu caráter. Camila tentou argumentar que me amava de verdade, que havia se apaixonado pelo homem que eu havia me tornado. Eu ri e disse que ela havia se apaixonado pela conta bancária que eu havia revelado. Que se ela realmente me conhecesse, saberia que eu sempre tive esse dinheiro. Só não gostava de ostentar. 3 horas depois, eles saíram da minha casa pela última vez. Camila levando 2 malas e uma lição cara sobre ambição mal direcionada. Rodrigo carregando o peso de saber que havia perdido um amigo verdadeiro por uma mulher que o descartou na primeira oportunidade de upgrade. Hoje, 2 anos depois, minha empresa faturou 18 milhões no último exercício. Camila trabalha como vendedora numa loja de roupas femininas e mora num apartamento de 1 quarto. Rodrigo foi transferido para uma agência em cidade do interior depois que alguns colegas descobriram sua reputação questionável. Às vezes a vida ensina lições que dinheiro não pode comprar. E às vezes, quem tem o dinheiro é quem dá as aulas. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder real não se dá de presente, se conquista. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta.